Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para mais um vídeo do canal, então, dessa vez falando um pouco sobre algumas zoonoses. A gente vai interpretar então um pouco do caderno número 22 e vamos abordar então o tema na questão da febre amarela, da doença de Chagas e também da leishmaniose tegumentar americana. Bom pessoal, nós vamos iniciar falando sobre a doença de Chagas. Esses assuntos, quando se tratam de doenças, normalmente a gente tem que focar mais na questão dos agentes etiológicos, do tratamento, né, algumas características, principalmente do quadro clínico das doenças. Então vai ser mais nisso que eu vou focar aqui para conversar com vocês, tá? O livro é um livro bem grande, então ele traz muitos detalhes, inclusive com relação a medidas de prevenção, né, algumas ações educativas que a gente pode fazer com a comunidade, com a população, mas esse não é o foco do vídeo, tá? Como eu comentei, a gente vai ver mais o que as bancas costumam cobrar mais, né? Então, iniciando pelo agente etiológico da doença de Chagas, a gente tem o Trypanosoma cruzi. Esse nomezinho é bem importante de vocês gravarem, tá? Destacarem aí no resumo de vocês. E a gente tem algumas formas de transmissão. Quais que são elas? A vetorial, que é quando o mosquito vai lá e pica o ser humano, né? E na ferida ali onde ele picou, ele defeca as fezes com o Trypanosoma cruzi. E aí o Trypanosoma cruzi aproveita que tem um meio de abertura, né, digamos, e ele entra então para a corrente sanguínea, tá? A transfusional é através das transfusões, vertical de mãe para filho, né, na gestação, oral quando a gente tem alguns alimentos contaminados e acidental nos laboratórios, por exemplo, né, as pessoas que trabalham lá em laboratórios, elas podem acabar se contaminando então acidentalmente. E as fases clínicas a gente vai ter duas. Então isso também é uma coisa bem importante de vocês gravarem. Que a doença de Chagas, ela tem duas fases, a aguda e a crônica. E agora no próximo slide a gente vai ver então um pouquinho mais detalhado como que se caracteriza cada uma dessas fases. Iniciando agora pela fase aguda, na fase aguda a gente vai ter o parasito em grande quantidade na corrente sanguínea. Então nessa fase o paciente pode vir a ficar assintomático, ou seja, ele não vai desenvolver nenhum sintoma e a doença vai entrar na fase crônica, vai cronificar, ou ele pode evoluir infelizmente para a forma aguda grave, que pode levar inclusive ao óbito, tá? Eu foquei aqui mais na fase crônica, que justamente ela tem algumas formas, umas diferentes das outras ali, que podem ser cobradas nas provas de vocês, e aí vai ser nessa fase crônica que a gente vai focar mais, tá? Então, como eu comentei com vocês, o paciente ele pode ficar assintomático e evoluir para a fase crônica. Então, inicialmente, essa fase ela pode ser assintomática, mas ela pode acabar evoluindo para outras formas. Quais que são elas? Então, a forma indeterminada é quando o paciente não apresenta nenhum sintoma específico de algum comprometimento digestivo ou cardíaco. A forma digestiva é quando esse paciente vai apresentar sintomas que indicam que ele está começando a ter comprometimento do aparelho digestivo. Por exemplo, ele pode apresentar megacólon. Mais ou menos uns 10% dos casos crônicos evoluem para a forma digestiva, tá? E já na fase cardíaca, na forma cardíaca, esse paciente vai apresentar sintomas, né, de complicações de comprometimentos cardíacos, e ele pode evoluir inclusive para ter miocardiopatias, pode apresentar ICC, e mais ou menos uns 30% da fase crônica da doença, ela evolui para a forma cardíaca. Inclusive, a forma cardíaca é a forma responsável pela maior parte dos óbitos, né, das complicações por causa de doença de Chagas, tá? E por fim, a gente tem a forma associada, que é a forma onde o paciente vai ter, então, algum comprometimento digestivo e também um comprometimento cardíaco junto, certo? Então, falando da sintomatologia, normalmente o paciente ele vai apresentar diarreia, prostração, manchas vermelhas na pele, e eu trouxe aqui uma característica específica para vocês, que é para vocês, digamos assim, as doenças são muito parecidas, né? Doença de Chagas, no sentido de que alguns sintomas são parecidos, são todas transmitidas por vetores, então a gente às vezes fica meio complicado na cabeça da gente para conseguir diferenciar uma da outra e não se confundir na hora de responder a prova. Então, o que eu acho legal da gente usar? Usar, digamos assim, características específicas para cada uma. Por exemplo, a doença de Chagas, ela tem uma febre muito persistente, prolongada e constante. Então, vai variar de 37,5 a 38,5. Então, isso é uma característica mais específica da doença de Chagas. É uma característica que vocês podem se apegar para saber diferenciar, por exemplo, a doença de Chagas da febre amarela, digamos assim. E outro sinal, né, que a gente tem, outra característica que a gente tem da doença de Chagas, que também é específica dela, é o sinal de Romanin. Esse sinal é, digamos assim, a lesãozinha que fica ali no braço, ou enfim, onde foi picado, pelo vetor, né, pelo mosquito, vai ficar uma lesão, que é a lesão de porta de entrada. Então, essa lesão a gente chama de sinal de Romanin e é um sinal específico da doença de Chagas, tá?
Lembrando, inclusive, que os pacientes com HIV, como eles têm a imunidade já prejudicada, eles podem ter a doença de Chagas reativada, certo? E o diagnóstico, então, ele vai ser feito através da observação, né, dos sinais e das características comuns da doença, associando, então, ao diagnóstico laboratorial. E como que a gente faz o tratamento, então, nesse paciente? Aí a gente também tem o nome da medicação que a gente usa e de primeira escolha e, em caso de intolerância, uma segunda escolha que a gente tem para tratamento de doença de Chagas. Então, isso também é importante vocês saberem, porque pode ser que lá na prova eles joguem esse nome lá para vocês e queiram que vocês saibam do que é. Então, é importante também, quando tem esses nomes mais específicos, vocês saberem e destacarem, pelo menos, né, no resumo de vocês. Então, o tratamento ele é feito com benznidazol e, em caso de intolerância a essa droga, a gente pode usar, então, nifurtimox. A internação hospitalar, ela vai ser necessária quando a gente tem mais comprometimento, né? Por exemplo, quando o paciente começa a apresentar quadros hemorrágicos, cardiopatias graves, e aí, então, é necessário, se faz necessário, a internação hospitalar. Senão, a gente pode fazer o tratamento, então, domiciliar, né, com o benznidazol, e se o paciente não tolerar essa droga, a gente tem a segunda escolha, que é a opção de nifurtimox. Então, da febre amarela, a gente tem a febre amarela sendo causada pelo gênero Flavivírus da família, então, dos arbovírus Flaviridae. Então, a febre amarela, ela é uma doença febril aguda não contagiosa e ela tem a sua ocorrência maior, né, digamos, a sua zona de endemia, mais ali na região amazônica. Os mosquitos infectados pelo flavivírus, eles vão transmitir a febre amarela por toda a vida. Então, isso é uma coisa muito interessante de a gente saber. Por isso que, às vezes, a gente acaba tendo uma ocorrência muito grande, principalmente nessas áreas endêmicas, porque ali é onde a gente tem mais concentração desses vetores. E se esses vetores acabam se contaminando com esse arbovírus, ele acaba transmitindo por toda a vida a febre amarela. Então, na febre amarela, a gente vai ter alguns períodos clínicos. Quais que são? São 3. O período de infecção, o período de remissão e o período toxêmico. Então, a gente vai falar um pouquinho desses períodos que também são importantes de vocês saberem diferenciar para poder depois responder aí a prova de vocês. Então, falando agora das fases, né, dessa doença, a gente vai iniciar então pela infecção. Ela vai durar cerca de 3 dias, o paciente vai apresentar sintomas como febre, calafrios, mialgias generalizadas, náuseas e vômitos. Então, a gente percebe que são sintomas bem comuns também de outras doenças. Então, eu coloquei em destaque ali, em caps lock, a palavra calafrios, que é uma característica bem importante da febre amarela, que vocês podem diferenciar, por exemplo, da dengue, tá? Então, na febre amarela, a gente tem um paciente que faz febre, assim como na dengue, mas ele tem muitos calafrios. E na dengue a gente não tem isso. Então, uma característica que vocês podem se apegar em relação à febre amarela é justamente a presença de calafrios, tá? Então, depois que o paciente passa pelo período de infecção, ele entra ou na fase de remissão, quando ele vai ter os declínios dos sintomas, ou ele já evolui da remissão para o período toxêmico, tá? Que vai ser quando a gente tem o reaparecimento dos sintomas, o vômito com aspecto borra de café e, digamos assim, um agravamento maior desse paciente, né? Aí a gente pode ter também o sinal de Faguet, que é o sinal onde a gente vai ter uma dissociação entre pulso e temperatura, ou seja, a gente vai ter uma queda da frequência cardíaca, esse paciente vai ter o pulso mais baixo e uma temperatura muito elevada. Então, isso é outra característica própria da febre amarela, a dissociação entre o pulso e a temperatura, uma frequência cardíaca muito baixa e uma temperatura muito elevada, é característico do período toxêmico da febre amarela, tá? Somente dessa doença. Então, isso é uma coisa que vocês também podem se apegar para conseguir diferenciar a febre amarela de outras zoonoses. Agora, brevemente, do diagnóstico, a gente vai ter o diagnóstico laboratorial, onde a gente consegue detectar, então, identificar, né, anticorpos IgM, então, para a doença, né, da febre amarela, mas essa coleta tem que ocorrer a partir do 5º dia, tá? Eu achei interessante trazer essa informação da coleta ser a partir do 5º dia, porque me parece bem aquela coisa, aqueles detalhes de prova, sabe, que as mangas gostam de cobrar. Então, eu preferi trazer aqui para vocês e não deixar passar. E o tratamento, então, como a gente não tem uma medicação específica, uma droga específica para a febre amarela, a gente faz um tratamento sintomático desse paciente. Então, a gente vai tratar os sintomas e, nos casos mais graves, onde a gente já tem aquela questão ali da dissociação de pulso, temperatura, hemorragias e tudo mais, a gente vai ter, então, que encaminhar esse paciente por uma UTI, tá? Uma unidade de terapia intensiva, justamente para eliminar a possibilidade de morte, porque é uma doença, né, que no período toxêmico ela pode, sim, vir a fazer o paciente entrar em óbito. Então, a gente encaminha esses casos graves para UTI e, se não, trata os sintomas de casos que não são tão graves, né?
Para finalizar o nosso assunto sobre febre amarela, então eu trouxe a questão da notificação. Então, todo caso suspeito de febre amarela, ele deve ser notificado imediatamente. E hoje a gente tem, então, a imunização através da vacina da febre amarela. Então, ela é disponibilizada, então, ali no calendário vacinal do SUS, né? E ela não deve ser realizada, então, em pacientes com histórico de alergia ao ovo. Então, antes da criança fazer a vacina da febre amarela, que é ali com os 9 meses, essa criança já tem que ter feito a ingesta de ovo, né? Enfim, para saber se não tem alergia ao ovo, porque se ela for alérgica ao ovo, ela não pode fazer a vacina da febre amarela, tá? Isso é questão de prova também. Então, uma dos empecilhos, né, para o bebê fazer a vacina da febre amarela é justamente a alergia ao ovo. Outro detalhe, lembrando que a vacina da febre amarela não pode ser feita junto com a vacina da triviral, tá? As duas não podem ser feitas concomitantemente. As crianças menores de 6 meses também não podem receber a vacina e gestantes. Mais ou menos essas os principais, assim, que eu achei que são mais cobrados nas provas de, digamos assim, não recomendações que a gente tem para aplicação da vacina da febre amarela. Para vocês mais ou menos terem uma noção, porque isso também é conteúdo de prova, essa questão da imunização, certo? E agora a gente também vai falar sobre a leishmaniose tegumentar americana. Ela não costuma ser tão cobrada quanto febre amarela, doença de Chagas, dengue, enfim, nas provas, mas também é interessante da gente saber, é importante, né, a gente ter pelo menos uma noção. Que eu sempre digo pra vocês, é bom a gente saber mais ou menos o assunto, ter lido, pelo menos, visto um vídeo sobre o assunto, porque quando a gente olhar aqui na prova, bater o olho e ver que nunca viu alguma coisa que tá dizendo ali antes, tu vai saber que aquilo ali tá muito fora do que tu já viu, sabe? Então isso vai te ajudar a ir excluindo as opções, mesmo que tu não domine totalmente aquele assunto, mas se tu ler uma vez, pelo menos, tu já sabe alguma coisa quando ela é muito absurda, né? Então, o agente etiológico da leishmaniose tegumentar americana, também conhecida como LTA, é a leishmania, e o vetor é o mosquito paia, tá? Eu já vi questões de prova perguntando qual o vetor, qual doença, né? Sobre qual doença a gente tinha, em qual doença a gente tinha o vetor mosquito palha. Então, é na leishmaniose. Então, isso também é uma coisa importante de vocês gravarem a questão dos vetores. Então, a leishmaniose, ela vai se apresentar de duas formas. A leishmaniose cutânea e a leishmaniose mucosa. A cutânea, ela vai ter úlcera. Então, vai ser uma úlcera indolor, com uma borda bem delimitada ali. Normalmente, elas são mais arredondadas ou ovais. E uma base eritematosa. Já a leishmaniose mucosa, a gente tem, então, lesões destrutivas nas mucosas das vias aéreas superiores, tá? Então, o que acontece? Esse paciente começa a ter lesão, por exemplo, no nariz, na narina, lá dentro da narina, ele pode ter destruição de septos nasais, na boca ele pode ter também a destruição do palato, tá? Então, são várias coisas que vão agravando, né? Várias lesões que vão literalmente destruindo as mucosas das vias aéreas, tá? Quando não feito um tratamento correto, quando o paciente não procura o tratamento, não adere ao tratamento, tá? O diagnóstico, ele é feito, então, através de exames parasitológicos, e a gente também tem o teste intradérmico, e o tratamento, então, vai ser com antimoniato de meglumina, tá? Esse antimoniato de meglumina é a droga de primeira escolha, mas ele não é recomendado, então, para gestantes, portadores de cardiopatias, hepatopatias e portadores de doenças de Chagas, tá? Então, é importante vocês saberem também o nome dessa droga para poder dissociar, então, de outras doenças e outros tratamentos que a gente viu aqui hoje. Então, todo caso confirmado de leishmaniose, ele é de notificação compulsória. Então, é muito importante que se notifique, né? É função se notificar. E importante vocês saberem também essa questão das restrições, né? Para o tratamento ali das drogas, que também pode ser cobrado em provas. Bom, pessoal, do caderno de zoonoses, a gente tem mais algumas doenças, como leptospirose, a gente vai ter também sobre a raiva, coisas importantes também da gente comentar. Mas para não deixar o vídeo muito extenso, eu preferi falar sobre essas 3 zoonoses que eu acho que são as mais ligadas, assim, os sintomas são meio parecidos, enfim. E a gente pode fazer uma continuação, então, né? Pretendo fazer uma continuação desse caderno com vocês, deixando aqui a referência, que é do livro de 2009, do caderno número 22 do Ministério da Saúde. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, tá, pessoal? Isso é muito importante para mim conseguir continuar trazendo vídeos aqui para vocês, isso me motiva muito também. Deixem seu feedback aí nos comentários. E não se esqueçam de dar uma olhada nos outros vídeos do canal, vocês que estão estudando para concurso. Eu tenho vários vídeos aqui no canal que são bem completos e que abordam muito essa questão cobrada aqui na atenção primária, tá? Certo, pessoal? Bons estudos para vocês, boa prova, até a próxima!